A paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando aí meus amados amigos, irmãos, Deus esteja operando aí maravilhosamente, que seja um tempo assim, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha entrar com as providências na minha vida e na tua vida, que nós possamos nos aproximar mais e mais desse Deus maravilhosíssimo que nós temos como companhia, como amigo, como aquele que faz toda a diferença em nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos colocar a nossa vida no altar, falar com o nosso Deus, clamar a Ele por socorro. Ele verdadeiramente tem sido aí nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nós queremos aí, em nome de Jesus, estar buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e falando com Ele um pouco mais nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, todo o tempo nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Glórias a Deus. Então é um tempo bom, né? É um tempo gostoso. Nós temos aí para louvar, para magnificar, estar chamando Ele para estar conosco, para que nós possamos buscá-lo, né? Para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, para que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor e que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom e as suas misericórdias elas duram, né? Para todo sempre. Nós podemos agradecer a Ele pelo seu socorro, nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deus é bom e nós precisamos buscá-lo, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e falar: papai, como precisamos do Senhor, como, Senhor Deus, nós temos alegria, né, da tua salvação. O Senhor é bom e nós precisamos, Senhor Deus de Israel, estar te buscando, colocando a nossa vida no teu santo altar, amém? Então quero te convidar à leitura bíblica nesta noite, em nome de Jesus, e dizer a você que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Então, nós temos aí um imenso prazer de estar junto contigo aí, fazendo essa programação que ela é feita para que nós estejamos aí nos chegando mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos uma bênção aí nas suas mãos e que Ele esteja fazendo infinitamente mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, então em todo o tempo, né? O Senhor tem sido aí maravilhosíssimo. Eu quero então contigo estar aí orando um pouquinho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sei, Senhor Deus, que muitos, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, tem parado nessa live e tem falado contigo: Senhor, visita-me, guarda-me, porque até aqui, Senhor Deus, eu tenho clamado ao Senhor por causa das minhas lutas, por causa das minhas dificuldades. Não tenho desistido, Senhor, porque o Senhor é quem vai fazer infinitamente mais. Então, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, com o teu poder, trabalha com a tua unção e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ó Deus, ouve, Senhor Deus, a oração do teu filho e da tua filha, Senhor Deus, esteja abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos, ó Pai, tanto, aleluia, Senhor Deus, as bênçãos, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de coisas materiais, conforme de espirituais. Assim, Pai amado, Pai querido, venha o Senhor, ó Pai, está assistindo, Senhor Deus, os teus filhos e filhas nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glórias a Deus. Eu quero
estar aí te chamando para nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar através da leitura bíblica, né? Eu quero ver aqui o que nós estamos lendo. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 17. Eu quero juntamente contigo estar buscando ao Senhor aí, colocando a nossa vida no altar. Mateus capítulo 17. Quero estar aí fluindo do Espírito Santo do nosso Deus. Diz assim Mateus capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da mesma nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo, aleluia, eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam que os discípulos, aleluia, então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus, o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveste fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: Vosso mestre não paga dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus:
logo está livre os filhos, mas para que os homens, aleluia, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o teu anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca e encontrará um estáster. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Quero te convidar também a nós estarmos indo ao outro livro da Bíblia. Aleluia. Levítico, o Deus de Israel. Números, capítulo 3 e 4. Vamos até Números, capítulo 3 e 4. Para nós estarmos aí engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Números, capítulo 3 e também o capítulo 4. Diz assim, Números, capítulo 3, para honrarmos ao Senhor através da leitura. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, depois Eleazar e Itamar. E estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidados da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádivas, mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdote, e o estranho não se chegará, aleluia, o que chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que tenho ferido todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel. Desde um homem até um animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contará a todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas, e que deles foram contados pelo número de todo o homem da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente.
E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço, e de Coate e a família dos Arramitas, e as famílias dos Gesaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas, pelo número de todos os homens da idade de um mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. A família dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe e o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a supremacia sobre o que tem cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas, ou Malitas, e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E o que deles foram contados pelo número de todo o homem de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiai. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão ao seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus utensílios, como todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado de guardar do tabernáculo pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho não se chegará, se chegar, morrerá. Todos que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo um homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, um homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes, e porá, aleluia, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em todo o lugar dos animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que exerçam o número dos levitas, tomará por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários, os tomarás 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que só sobraram
entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 4, aleluia, de Números, capítulo 4 de Números. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Marina Salles Andrade, boa noite. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também todos os meus amados amigos e irmãos que estão conosco aí em outra plataforma aí, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Números capítulo 4, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fazei uma soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima da cobertura de peles de tejucos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da propiciação, ou melhor dizendo, da proposição, estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças, os jarros, para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de tejucos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas e seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles de tejucos, e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de tejuco o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, e os colocarão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de tejuco, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que servem os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de tejuco, e lhe colocarão os seus varais. E havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário, e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50, contará a todo aquele que entrar a se ocupar no serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério da família dos gersonitas no serviço no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de tejucos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas em todo o seu cargo, em todo o seu trabalho, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e na guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até 50, contarás a todo aquele que entrar no serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, e todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo que entrou, aleluia, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandato do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, eram 3.200, que são sacerdotes das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava para executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação, o que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual o seu ministério, e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar também
a nós estarmos lendo aí o último capítulo, Eclesiastes capítulo 4. Eu quero contigo estar indo em Eclesiastes capítulo 4, nós vamos estar lendo aí mais essa porção da palavra do Senhor, e o Senhor esteja aí conosco, nos avivando, fazendo com que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 4, glórias a Deus. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com o descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também os seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho, ou privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. E se seu companheiro, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederam se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta noite, Senhor Deus, abençoada na Tua presença, Pai, quando nós iremos, ó Pai, às 19 horas agora, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, no culto, Senhor Deus, de louvor e adoração, para engrandecer o Teu nome. Traga, Senhor Deus, os Teus filhos debaixo da Tua proteção. Guarde, Senhor Deus, a cada um deles. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela Tua filha, Senhor Deus, Marina Salles Andrade, Senhor Deus, que está fazendo aniversário, Senhor Deus, na data de hoje. Eu te peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre ela. Multiplica os seus anos de vida, saúde, paz, alegria, prosperidade. Faça, Senhor Deus, com que ela cresça, Senhor Deus, em tudo, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que está no seu coração, Senhor Deus, que tem pautado o Senhor para a vida, assim, de sua serva. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que ela venha observar, Senhor Deus, ao Senhor, dia após dia, que o Senhor seja, aleluia, o verdadeiro caminho da tua serva. Não deixe que ela desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o Senhor esteja confirmando, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor confirma os passos do homem bom. Assim, Senhor Deus, confirme, Senhor Deus, os passos, Senhor Deus, da tua serva. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Eu faça, Senhor Deus, com que ela cresça, Senhor Deus, aleluia, na tua graça, no teu conhecimento. Assim, Senhor Deus, multiplica os anos de vida da tua serva. Cumpre, Senhor Deus, os desejos do coração da tua filha, que ela possa crescer na tua graça, no teu conhecimento.
Abençoa, Senhor Deus, a tua filha para a honra e glória do teu nome. Também, Senhor Deus, todos os demais irmãos que estão conosco, ó Pai, nesta live, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, da tua bênção, Senhor Deus, da tua unção, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, guarda, protege e faça, Senhor Deus, com que cresçamos, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, aleluia, que as doces revelações, do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja abençoando a ti, abençoando todos os seus. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos juntos, também trazendo o culto de louvor e adoração. Será uma bênção. Esteja conosco aí, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.